declaração que a FENPROF vai fazer não é para estarmos aqui em nenhuma disputa com o Ministro da Educação, ou seja com quem for, relativamente ao número de alunos que não têm os professores todos. Portanto, a realidade para a FENPROF devia ser a de nós termos professores para todos os alunos. A questão aqui é que quando nós tínhamos professores para todos os alunos, e não foram assim há tantos anos, aquilo que se aconselhava a muitos era que emigrassem, porque a ideia era reduzir cargas letivas, a ideia era fundir disciplinas, a ideia era poupar. E como era poupar com professores, começou-se a cortar, começou-se a ouvir dizer que a profissão não tinha futuro, que a imigração seria a solução e milhares de professores abandonaram a profissão. Segundo os números do Ministério da Educação, só nos últimos 6 anos foram 14.500, portanto nós calculamos que desde esse momento certamente foram 20.000 ou mais, já de certeza mais, os que saíram da profissão. O próprio Ministério da Educação, no plano Mais Aulas, Mais Sucesso, teve pouca ambição nessa recuperação. Dos 14.500, previa recuperar 500. 500, quer dizer, dava de barato que 14.000 não regressariam. Diz agora que terão sido 600 e poucos aqueles que conseguiu recuperar, ou melhor, diz que são 667 os que regressam depois de terem saído do ensino há pelo menos um ano, ou não lecionando há pelo menos um ano. Isto não significa que eles tenham abandonado. Pode significar até, e simplesmente, que eles ficaram no desemprego, ou que estando desempregados foram, por exemplo, lecionar num colégio e que agora possam ter voltado. Pronto. Mas 667 de 14.500, o que é muito pouco. Aquilo que está aqui realmente em comparação e que agora parece ter disputado aqui uma discussão entre os números do Sr. Ministro e os números de um grupo parlamentar, neste caso o Partido Socialista, é o que é que se compara com o quê? O que é que se compara com o quê? E uma coisa são os alunos que não tiveram aulas desde o início do ano, outra coisa são os alunos que em determinado momento estão sem um professor, pelo menos. E a FENPROF aqui tem tido sempre esta coerência. A FENPROF, desde o ano passado, quando inclusivamente divulgou o chamado contador de alunos sem professor, usou sempre um elemento de referência. E qual era o elemento? Era os alunos que era possível contabilizar através daquilo que as escolas colocam numa plataforma, que é a chamada plataforma para a oferta para a contratação de escola. E essa contratação de escola é uma contratação com horários que nós conseguimos ver quantos são, somamos as horas todas, dividimos essas horas pelos alunos e calculamos um número que é sempre abaixo do real. E porquê é que é abaixo do real? Porque as escolas, ao fim de 3 dias de terem em oferta estes horários, são obrigados a retirá-los. Ou seja, mesmo que o horário não tenha sido preenchido, eles só podem estar visíveis durante 3 dias. Depois surgirão mais tarde. Mas, ao fim de 3 dias, nós não sabemos se um horário foi retirado porque foi ocupado ou se um horário foi retirado porque passou o prazo dos 3 dias. E mesmo dos ocupados, há horários que são preenchidos, mas que depois o próprio docente que lá é colocado pode não aceitar, depois de conhecer as condições, o horário em si, e portanto, este número que nós conseguimos dizer é sempre um número que fica abaixo da realidade. Acontece agora. Nós temos dito que o número de alunos que não têm os professores todos, dissemos no início desta semana, o número sem os professores todos é um número superior a 20.000. Aliás, nós temos aqui um intervalo grande, temos dito que é um número que se situa entre os 20 e os 30.000, porque é o que nós conseguimos mais ou menos calcular com base nas ofertas de escola ao longo deste período. E a prova de que nós não exageramos, e pelo contrário, os números que nós indicamos são sempre por defeito, foi que o próprio Ministro da Educação veio dizer nas suas declarações que são mais de 41.000 neste momento. Mais de 41.000. Isso foi dito pelo Sr. Ministro. Ou seja, os 2.338 alunos que não têm aulas, neste momento, desde o início do ano, são um grupo, eu diria o grupo menor, do grupo de alunos que neste momento não têm os professores todos, que são, segundo o próprio Ministro,
cerca de, na entrevista que dá, de 41 mil. Portanto, e nós nem tínhamos um número tão elevado, e portanto 41 mil. Ora, se são 41 mil, como diz o Sr. Ministro da Educação, os que não têm os professores todos neste momento, e atenção, que o Sr. Ministro da Educação diz, bom, mas alguns são apenas, então não têm neste grupo uma ou duas aulas. Se fosse isso, é que não é verdade, porque quando nós temos estes alunos sem aulas e as escolas colocam em oferta para contratar alguém, é porque a ausência do professor se prevê superior a 30 dias. E porque, ou pelo menos 30 dias, mas superior possivelmente. E porquê? Porque as escolas não podem contratar ninguém por períodos inferiores a 30 dias. E, portanto, aquilo que as escolas fazem, quando o professor falta mais de 5 dias, mas menos de 30, quando a previsão é inferior a 30, as escolas procuram resolver o problema com substituições, e às vezes for uma aula ou duas, enfim, os alunos ficam ali em outro tipo de atividade. Portanto, nós falamos de alunos que, no mínimo, têm um mês de falta de professor. E se o Sr. Ministro, e quem o diz é o Sr. Ministro, e se o Sr. Ministro diz, ele tem acesso a dados que nós não temos, não é? O Sr. Ministro diz, o número está sempre a oscilar, neste momento cerca de 41 mil estão nessa situação, vírgula, segundo a tutela, diz a jornalista. Ora, se são 41 mil no dia 22 de novembro de 24, nós vamos buscar mais ou menos o que é que acontecia há um ano. Ora, há um ano, em 27 de novembro de 23, o que nós conseguíamos era apurar 31 mil alunos sem um professor. Ou seja, a querermos no número do Sr. Ministro, até aumentou em 10 mil neste momento. Mas o número de alunos, e isto é bem capaz de ser uma realidade. E porquê? Porque há aqui um conjunto de alunos que mês após mês vai perdendo professores, porque se aposentam. Só para termos ideia, este mês foram quase 500. E para o mês que vem são 503. E, portanto, só em 2 meses aposentam cerca de 1000 professores. E, portanto, os 503 que se aposentam no próximo mês são professores que estão esmagadoramente com turma. Antigamente havia uma regra que dizia que quem se aposenta no primeiro período já não tem turma, que é para o aluno já começar com um professor e não mudar a meio. Mas depois, numa medida imediatista, que é, não, eles ficam lá e depois logo se vê. Agora, os professores ficam até ao dia da apresentação. Conclusão. Uma substituição que era fácil de ser feita em setembro, torna-se agora dificílima de conseguir fazer em dezembro, quando se aposentarem os 503. E, portanto, até é natural que estes 41 mil que o Sr. Ministro fala venha a ser superior no próximo mês. Agora, dizer assim, como é que está a resolver isto? O Sr. Ministro diz que já foi buscar 4.100 e vários professores, mais 4.100 professores por oferta de escola. Repare-se que o número máximo que nós tivemos o ano passado, o ano inteiro, foram na ordem dos 3.500. Falamos, esmagadoramente, de professores com habilitação própria. Ou seja, não têm a formação pedagógica, mas têm a habilitação científica. Só que neste momento, as escolas já estão a contratar, e, salvo melhor opinião, ilegalmente, professores sem qualquer requisito habilitacional. Nós temos em Lisboa professores, pelo menos em Lisboa, grupos de recrutamento da educação especial, por exemplo, da educação especial, em que estão a ir buscar aquilo que os técnicos especiais, ou seja, por exemplo, há uma escola em Lisboa em que já tem cerca de 5 ou 6 o que chamam animadores de inclusão, que estão a preencher horários que tinham que ser horários de docentes de educação especial. Ainda agora me diziam, a Escola de Camará tem Louros, tem técnicos especializados a substituir professores, a Escola de Santa Maria dos Olivais em Lisboa tem técnicos especializados a substituir professores. E, portanto, os técnicos especializados são pessoas que não têm nenhum requisito habilitacional e que já estão a ser recrutados pelas próprias escolas. É curioso como um Ministro da Educação, desvaloriza a formação pedagógica. O Sr. Ministro da Educação, na entrevista que dá,
diz que o facto de não ter a formação pedagógica não o preocupa, porque temos um ensino superior de grande qualidade, pelo que tem uma excelente preparação científica. Isto é verdade. Então, mas e a formação pedagógica não serve para nada? Então acabe-se com ela. Mas é isto que se quer, não é? Nem pode ser, porque a formação pedagógica é importantíssima. E por isso é que o próprio Sr. Ministro prevê profissionalizar os professores de habilitação própria que o queiram, porque senão não precisava. E precisa. Mas estes professores com habilitação própria, tendo esta formação científica, ainda estão a conseguir dar as aulas, claro, e dá-las da forma que, com apoio, e portanto, e até abrindo agora, muitos deles conseguiram, quase metade dos 1.800 que vincularam são de habilitação própria, têm agora 4 anos para concluir a profissionalização e então ficam efetivos de facto, porque senão ao fim dos 4 anos saem dos quadros. A sua nomeação durante 4 anos é provisória até se profissionalizar, mas o que estamos agora a falar é de outra coisa. É que o Sr. Ministro da Educação, ou melhor, as escolas, e aí não são contrariadas pela administração educativa, estão a contratar pessoas que não têm qualquer requisito habilitacional. O Sr. Ministro com isso disfarça os números? Pois, disfarça. Até aí a qualidade do ensino não conta. Bom, para além do mais, o Sr. Ministro da Educação está a conseguir disfarçar o problema também com o recurso a um número de horas extraordinárias absolutamente extraordinário. Ou seja, o Sr. Ministro da Educação até vem dizer que não é nada demais, porque na maior parte dos casos os docentes estão a fazer apenas 1 ou 2 horas extraordinárias, o que não representa uma grande sobrecarga para os próprios. Não estão a fazer 1 ou 2. Há professores que podem estar a fazer até 10 horas extraordinárias letivas, o que significa um aumento que podem ser 4 turmas, que pode, em alguns casos, chegar até a 5 turmas, a 2 turmas, depende, 3, depende, mas podem ser mais 1 centena ou 2 de alunos. Isto para professores, para uma profissão que está exausta, que está envelhecida, que está cansada e que, portanto, pode agora disfarçar o problema, o facto de atribuírem estas horas extraordinárias aos professores, em situação de sobretrabalho, quando chegarmos a meio do ano, muitos deles estarem a encostar de baixa, porque, entretanto, não dá para mais, não é? E, portanto, não é 1 nem 2, e é por isso que a FENPROF está a fazer um levantamento que irá divulgar no final do primeiro período, portanto, em dezembro, no caso das escolas com semestres, não são períodos, mas no final, na interrupção de Natal. Portanto, estamos ainda a fazer esse levantamento, escola a escola, para conseguirmos perceber qual é o número de horas extraordinárias que está a ser atribuído aos professores. Aqui talvez seja das poucas coisas que o Sr. Ministro está a cumprir, ultrapassando do plano Mais Aulas Mais Sucesso, que ele dizia que iria aumentar em 30.000 as horas extraordinárias. Provavelmente ultrapassou várias vezes os 30.000. E agora com quê? Com uma sobrecarga brutal de trabalho sobre os docentes. O que é que nós precisamos de saber? Primeiro, até porque, segundo este Ministério, já não é o Ministério anterior, porque esse nunca tornou públicos os números, o ano passado, todo o ano passado, ficaram sem aulas até ao final do ano 939 alunos. Se estamos com 2.338, quer dizer que estamos com um número ainda bastante superior ao do ano passado. Mas estamos a falar até ao final do ano. É evidente que o Sr. Ministro conta reduzir estes 2.338, mas não está a contar que a eles se vão acrescentar os alunos que vão ficar sem professor porque os professores se aposentam. E os professores não se aposentam até dezembro. Os professores aposentam-se até dezembro este ano e continuam a aposentar-se a partir de janeiro do próximo ano, todos os meses. E toda a gente já sabe que a aposentação no próximo ano vai ser superior à deste ano, que foi a segunda maior do século. Tivemos cerca de 4.000, só ultrapassados por 2013. Em 2022 aposentaram-se 2.401 professores. O ano passado aposentaram-se 3.521 professores. Este ano aposentam-se 3.981 professores. E para o ano vão ser 4.000 e qualquer coisa professores. E sempre assim até ao final do século. E, portanto, até ao final da década. E, portanto, quando falamos nestes números, não podemos dizer que temos 2.338, e damos como verdadeiro número, não é isso que vamos em causa,
E, portanto, a partir daqui é sempre a descer. Não, a partir daqui pode descer ou subir. Há uma coisa que de certeza faz subir, as aposentações. Há outra coisa que não temos a certeza que faz descer, que é a possibilidade de contratar mais pessoas, a não ser com um recurso cada vez maior a pessoas com baixa qualificação. Agora, o que é que nós precisávamos de saber? O que nós, por exemplo, outra questão que é importante. De dezembro para janeiro, e cá está com as aposentações de dezembro, o número de alunos sem as pessoas todas aumenta sempre. Por exemplo, o ano passado, em 5 de dezembro de 23, eram 32.500. Em 10 de janeiro de 24 eram 40.000. Porquê? Porque há uma aposentação que vai até o fim de dezembro e que não há a contratação de ninguém até o início. Depois, em fevereiro, já tinha baixado um bocadinho, outra vez. Pronto. E, portanto, isto é sempre oscilante. Agora, o que é que o Sr. Ministro não pode comparar? E, de facto, é isso que ele está a fazer. Ele o que não pode comparar são os dados dos alunos sem aulas desde o início do ano com o número de alunos sem aulas num determinado momento. Porque aí estão esses e estão outros. E, portanto, é isso que ele faz para poder dizer que atingiu o objetivo. Mas o objetivo também é aqui, isto é como alterar as regras do jogo, e não se deve alterar as regras a meio do jogo, porque isso tem um nome feio, né? Porque se formos buscar o site se formos ao site do Governo, como eu aqui tenho, do dia 14 de junho de 24, portanto, o Governo, no final do ano letivo passado, no dia 14 de junho, às 15h30, diz assim: o Governo aprova plano para reduzir o número de alunos sem aulas. E diz: o Governo quer chegar ao final do primeiro período do próximo ano letivo, que é este, com uma redução de menos 90% do número de alunos sem aulas, com menos 90% do número de alunos sem aulas, apontando também como objetivo terminar o ano escolar com todos os alunos com aulas. Portanto, o Governo tinha por objetivo baixar o número de alunos, ou reduzir em 90% o número de alunos sem aulas no início do ano e ao longo do primeiro período. Nunca era, nem nunca diz, e isto é o Governo quem escreve, que era comparando este ano com o ano passado. Portanto, isto agora é um número que daria jeito, mas ainda assim, como disse, é um número que não, enfim, é manipulação de números e não é... Todos os números são capazes de estar corretos. Agora, é comparar alhos com bugalhos, não é? Pronto, para ir concluindo, só para dizer assim, o que é que nós precisávamos de saber? E o Sr. Ministro teria que dizer. É, afinal, qual é o nível de sucesso do plano Mais Aulas, Mais Sucesso, e que nós sempre dissemos que para mais aulas, mais sucesso, faltava lá o mais professores. Ora bem, como é que se conseguem mais professores? No imediato, consegue-se mais professores recuperando os que existem e que não estão na profissão. Não é recuperando 500 ou 600 em 14.500. Como é que se recupera? Recupera-se valorizando a profissão, recupera-se tendo um apoio para todos os professores que estão deslocados e não só para alguns, porque só dos professores de 234 agrupamentos e escolas é que têm o apoio à deslocação. Os dos demais, de 574, têm zero, e alguns deles estão colocados mais longe do que os das 234 escolas. Recupera-se valorizando a carreira. E qual foi o nosso espanto, a nossa surpresa, quando, na reunião que realizámos com o Sr. Ministro, no dia 21 de outubro, estamos a falar de um Ministro que reconhece a falta de professores, que tem afirmado que se resolve valorizando a profissão, que tem dito que essa valorização passa pela revisão da carreira e que, portanto, nos fez pensar, ter a expectativa de que este ano letivo se revia a carreira e a partir do próximo ano letivo, a partir de setembro do ano letivo, ou, se quiséssemos, por razões de orçamento de Estado, a partir de janeiro do próximo ano letivo, foi a nossa surpresa quando, na reunião, dia 21, o Sr. Ministro apresenta um calendário que, na melhor das hipóteses, a nova carreira valorizada é a partir de 2027. Quer dizer, nós estamos em 24. Se o Sr. Ministro acha que até lá, durante 3 anos, o sistema aguenta, as escolas aguentam, com estas medidas que ele tem tomado,
E nós queremos saber a eficácia das medidas, porque, só para ter ideia, o Sr. Ministro diz com satisfação: 285 professores adiaram a aposentação por 750 euros mensais. É verdade? Provavelmente é verdade. Só que depois não diz o resto. É que a meta do plano Mais Aulas, Mais Sucesso apontava para 1000. 285 quer dizer que 75% dessa meta não foi atingida. O Sr. Ministro da Educação tinha no plano, que iria tentar recuperar o número de professores aposentados, que eram 200. Não era, digamos, muito ambicioso, porque há cerca de 15 mil que se aposentaram nos últimos 5 anos, que eram os que podiam regressar, eram 200. Quantos é que voltaram? Como nós achávamos que ia acontecer, 62. E nem sabemos se os 62 estão hoje todos colocados, porque se tiverem concorrido para as mesmas escolas, não estão. Uns terão sido, outros não, né? O Sr. Ministro tem 14.500 que saíram da profissão. Diz que regressaram 667. E ainda falta saber, porque o Sr. Ministro ainda não disse, quantos bolseiros de doutoramento voltaram. O plano prevê 500. Mas ele ainda não falou em quantos eram. Nós já fizemos um ofício no início da semana porque queremos saber isto. Quantos mestres e doutores, pessoas com mestrado ou com doutoramento e que têm habilitação própria, foram contratados? O Sr. Ministro tem no plano 500. Não diz quantos docentes do ensino superior e investigadores vieram dar aulas. No plano estão outros 500. Não diz quantos docentes imigrantes viram reconhecida a sua habilitação e já puderam ser contratados. O plano prevê 200. E depois, a única coisa que sabemos é que estavam previstas as contratações de 140 técnicos superiores. Mas para quê? Para apoiar os diretores de turma, nomeadamente nas 234 escolas e agrupamentos que são cadenciados, e, tanto quanto se sabe, nem sequer abriu concurso para nenhum. Mas, por outro lado, as escolas contratam técnicos especializados para substituir docentes. E isso não é legal. Portanto, e concluo, de facto, para dizer o quê? É certo que, provavelmente, os números que estão para aqui todos, e são muitos, colocados, todos eles estão certos. Agora, não se podem comparar alhos com bugalhos, e como não se podem comparar alhos com bugalhos, é preciso que se compare o que é comparável. E se o Sr. Ministro diz que são 41 mil os que não têm os professores todos agora, os alunos, então o número é igual ou superior ao do ano passado. Quanto aos 2.338 que não têm aulas desde o início do ano, pois que são mais do que aqueles que no final do ano não tiveram aulas o ano todo, que eram 939. E nem o concurso, e aqui é que concluo, e nem o concurso extraordinário externo resolveu o problema. Porque eram só 2.308 vagas. 2.308 vagas. Há 14.500 que saíram da profissão. E estava a vinculação, a entrada logo em quadra e na carreira. 21% das vagas não foram preenchidas. E das que foram, 1.822 que foram, 65% foram por pessoas que já estão a dar aulas. Destes professores que conseguiram vincular, metade apenas tem habilitação própria. Ou seja, 893. O que significa que se no prazo de 4 anos não se profissionalizarem, deixam de poder continuar na profissão. Há grupos, por exemplo, eletrotecnia, em que dos professores que vincularam, não há nenhum profissionalizado. Nenhum. Mas, por exemplo, se quiserem, em informática, dos 166 que vincularam, 138 não são profissionalizados. Os números, pois, falam por si e são sempre estes. Dizer que, por exemplo, 65% dos candidatos que depois vincularam têm idades iguais ou superior a 40 anos, sendo que 125 têm mais de 60. Portanto, não é propriamente uma resposta de futuro, a não ser que aceitem os 750 euros para se aposentarem mais tarde, não é? Porque senão
convenhamos. E, por fim, das 487 vagas que ficaram por ocupar, 75%, ou seja, 365, são no quadro de zona pedagógica, que inclui Lisboa, Amadora, Cascais, Loures, Odivelas, Oeiras, Sintra e Vila Franca, numa designação redonda. É o quadro de zona pedagógica de Lisboa, que é aquele que tem mais falta de professores. E é precisamente aí que ficaram mais vagas por preencher. Porquê? Porque a maior parte dos professores que existem, que estão no desemprego, que abandonaram, são do Norte, e enquanto a carreira continuar a ter os valores que tem, nomeadamente para os mais jovens, e enquanto os apoios não forem para todos, evidentemente que não vão ter essa possibilidade. Por exemplo, só para termos ideia, o Algarve tem 40 agrupamentos e escolas não agrupadas. 25 são consideradas carenciadas, 15 não são. Por exemplo, não são como escolas que estão umas ao lado das outras. Eu há dias estava a fazer um plenário na Escola Secundária João de Deus, em Faro, que é a única de Faro, do Conselho de Faro, que não foi considerada carenciada, e logo à minha frente estava uma colega de Braga e mais em cima um colega de Viana do Castelo, que não tem nenhum incentivo nem apoio para lá estarem, e no entanto havia colegas de Lisboa em outras das escolas que o têm. Portanto, isto não tem sentido nenhum, porque o que vai acontecer é que o que é carenciado este ano e tem apoio, provavelmente para o ano carenciado é a escola do lado, porque os professores vão mudar-se. Estamos a falar dos contratados, porque já que pagam alguma coisa, também vão tentar tê-la. E pronto, a realidade é esta, e aquilo que nós dizemos é: valorize-se a carreira, negociemos ao longo do ano letivo, temos muitos meses para frente, estamos em novembro, podemos acabar a negociação em julho, para que entre nova carreira valorizada, de facto, e com melhores condições de trabalho a partir do ano que vem, do próximo ano letivo. Generalize o apoio a quem está deslocado, a quem tem que se deslocar, porque aqui o Norte tem um conjunto de professores grande, é só esse, é que pode dar resposta ao que acontece no Sul, à falta de professores, e, portanto, tomem-se medidas que sejam estruturantes.